Eu acredito que existe um fogo revolucionário na geração Z. Só que antes da gente entrar para fazer uma análise com relação a essa questão, é muito importante a gente entender o seguinte: o que é esse conceito de geração? Quem é que desenvolveu esse conceito? Como esse conceito foi popularizado? E como é que ele se estabeleceu de fato na sociedade? É muito importante a gente ter em mente, cara, que geração foi um conceito fomentado por agências privadas, por exemplo, de marketing, moda e afins, para entenderem tendências existentes entre diferentes grupos de pessoas e assim criar produtos para cada um desses grupos. E aqui, cara, a gente pode usar, como eu já usei, né, esse exemplo da moda. A indústria da moda era uma indústria que usava, né, muito essa questão de gerações. E até hoje ela usa, por exemplo, a indústria da moda utiliza o conceito de temporadas. Existe a temporada de inverno, a temporada de verão, da mesma forma que existe a roupa de uma mulher adulta executiva, existe a roupa de uma mulher idosa e existe a roupa de uma mulher jovem. Esse conceito de geração ele foi usado em diferentes âmbitos da nossa sociedade, em diversos setores da economia moderna, para poder entender o que diferentes grupos de pessoas estão pensando, para você não precisar criar um produto específico para cada um, dando tiros no escuro, tentando descobrir o que o consumidor quer, mas descobrindo um denominador em comum entre um grupo de consumidores para assim fazer um produto que seja certeiro, um produto que caia na boca do povo. É basicamente esse o conceito de geração. Então, cara, a gente já tem que ter em mente o seguinte: conceito de geração não é algo estritamente definido, mas sim algo aberto que necessita de certas generalizações para funcionar, entende? Como, por exemplo, existem essas exceções possíveis em cada geração. Porque vamos dar um exemplo. Você cria, por exemplo, uma roupa de inverno, que é o casaco com veludo e tudo assim. Mas não necessariamente todas as pessoas vão utilizar aquela roupa no inverno. Da mesma forma que, sei lá, quando você estabelece que existe um tipo de roupa para mulher jovem, que é a roupa mais aberta, que mostra mais o corpo, que demonstra que ela tem mais liberdade para se vestir, não necessariamente aquela mulher vai usar aquela roupa ou vai gostar daquela roupa. Então, o conceito geracional, o conceito de geração, ele já é uma generalização por si só. Ou pelo menos ele se utiliza de generalizações para funcionar. E isso daqui, cara, é muito importante pra gente já blindar basicamente essa análise de críticas com relação a, por exemplo, não existem gerações. Ou que o conceito de gerações dos Estados Unidos não é aplicável no Brasil. Porque, cara, mesmo considerando essas críticas de que geração é um bagulho generalizado, é possível traçar tendências entre a juventude e definir algo semelhante com uma geração. Entende? Porque, por exemplo, existe o humor geracional. Isso é uma coisa que está muito evidente hoje em dia, por conta da ascensão dos memes, por conta da ascensão de uma linguagem própria de gerações, uma linguagem de pessoas mais velhas nas redes sociais, uma linguagem de pessoas mais jovens nessas redes sociais. Porque quando, por exemplo, a gente analisa os memes, é óbvio, é nítido, é claro para todos que existe o meme de velho e o meme de jovem. Existe o Brain Rot, existe, sei lá, o Maiá cantando coisas em favor do Bolsonaro. Então é óbvio que dá para fazer essas generalizações. Então é óbvio que gerações existem. Apesar de gerações serem sustentadas por generalizações, essas gerações existem. E a etapa da existência já é ultrapassada aqui. Porque a partir daqui a gente já pode discutir que, cara, a juventude existe, os jovens podem ser tratados como um grupo, e sim, existe um denominador em comum nesses jovens, que é o fogo revolucionário que eu citei lá no começo. Entende? Assim, a juventude existe e é nela que reside isso. Agora que a gente já sabe o que é a juventude, a gente precisa falar também sobre quem ela é. Ela é basicamente o segmento que mais sofre na atual sociedade. Porque basicamente a juventude, cara, é o grupo que tem que contribuir com uma previdência que, pelo visto, não vai contemplar ela, porque a taxa de natalidade está cada vez menor, cada vez menos jovens nascem, então cada vez menos pessoas vão contribuir para a previdência, fazendo com que no futuro talvez não tenham pessoas o suficiente para contribuir com a previdência desses jovens que hoje sustentam ela, ou seja, os jovens já começam sofrendo aqui, só que também ela é a que menos consegue se relacionar entre si por conta das consequências da revolução sexual, que não vale a pena eu entrar aqui, mas existe essa questão interpessoal que foi prejudicada na geração Z, que foi prejudicada na juventude, então ela também sofre com isso, mas a gente tem que tratar também que ela é a geração que vive sob uma constante inflação que reduz cada vez mais o poder de compra dela. Hoje, a geração Z, diferente das gerações anteriores, não é somente uma geração que vive mal, mas é uma geração que vive cada vez mais mal. Diferente, por exemplo, da geração dos boomers ou da geração X, seja lá os nomes que você queira dar, que foram gerações que puderam viver uma espécie de prosperidade lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, na época da ditadura militar, conseguiram viver uma espécie de prosperidade econômica também. A nossa geração, a geração dos jovens, é uma geração que tem uma vida econômica e uma situação financeira cada vez pior, cada vez mais inflação, cada vez mais corrupção e cada vez mais crises que moem cada vez mais o valor que o nosso salário realmente tem como algo que vai melhorar as nossas condições materiais de vida. E ela que se vê também com 100 empregos qualificados, porque contextualizando para a situação no Brasil, é a geração Z que vive num país em que a malha industrial foi basicamente toda desmontada. Então, cara, tirando esses problemas e muito, ainda tem muitos outros, entende? Tem muito mais. Então, cara, a geração Z, ela basicamente pode ser estabelecida como algo que sofre. Sim, a geração Z é algo que sofre. E isso não vai passar batido, cara, porque ao mesmo tempo que ela sofre, ela tem em suas mãos uma ferramenta que nenhuma outra geração teve até hoje, que é a internet.
E é aqui que a gente precisa começar a falar sobre qual é o poder da internet. Por que que a internet é uma ferramenta que faz com que a geração Z seja diferente de todas as outras? Por que eu digo que a geração Z tem hoje nas mãos a arma, a ferramenta que todas as outras gerações gostariam de ter? Isso é algo que precisa ser muito bem estabelecido, cara. Porque, por exemplo, a internet ela é boa em proporcionar informação e por diminuir barreiras de comunicação, permitindo assim uma pressão nas autoridades e figuras públicas. Ou seja, quando a gente estabelece a internet na vida do jovem, a internet na vida do zoomer, basicamente a gente está tratando aqui de uma ferramenta que permite que ele seja mais politizado. É isso que a internet faz com o jovem. O jovem de hoje é muito mais politizado do que o jovem da década de 40, da década de 50, da década de 60 e por aí vai. E eu não tô dizendo que o jovem de hoje é mais letrado, porque é muito importante a gente destacar também o fato de que o jovem de hoje, ele lê menos do que o jovem de antigamente. O jovem de antigamente, ele lia mais livros, ele estudava mais, só que ele não tinha um conhecimento geral tão grande quanto a geração atual possui. Cara, a geração atual, ela sabe o que é uma supernova porque ela viu um vídeo no YouTube explicando o que é supernova. Ela sabe o que é, por exemplo, o tamanho do universo, ela sabe várias leis da física porque ela viu o vídeo no YouTube falando disso. Da mesma forma que ela conhece muito mais conceitos e muito mais histórias, muito mais esquemas políticos do que as gerações anteriores, porque ela consumiu o conteúdo na internet ensinando sobre isso. Então, o acesso à informação foi uma coisa que deixou praticamente empoderada a geração Z. Empoderada no sentido dela pelo menos ter mais conhecimento acerca do que é a verdadeira situação política do país em que ela está inserida. Mas além disso, cara, a geração Z, ela tem a internet como uma ferramenta que diminui, que derruba as barreiras de comunicação. Hoje você não precisa mais, por exemplo, enviar uma carta para alguém para poder entrar em contato com a pessoa, com ela estando em outra cidade. Hoje você não precisa sair de ruas em ruas avisando que vai ter um protesto na praça central da cidade contra a administração do governo. Hoje você consegue fazer uma postagem no Facebook, publicar um vídeo no YouTube e reunir milhares, quiçá centenas de milhares ou milhões de pessoas em uma avenida para protestar contra um governo ineficiente, como foi o que aconteceu aqui em 2013, 2015 e afins. Hoje a gente vive numa época em que a internet consegue proporcionar aos jovens não só o conhecimento necessário para entender a situação que eles estão inseridos, mas também as ferramentas necessárias para não precisar ficar fazendo um trabalho hercúleo para reunir a população para resolver um problema. Hoje ele consegue resolver, entende, esse problema simplesmente fazendo tweets, reunindo a população numa avenida e pressionando os governos, os políticos, ou seja lá quem ele queira pressionar para que uma mudança ocorra no nosso país, entende? Em contrapartida, falando aqui da parte crítica, porque com certeza as pessoas vão criticar isso, as ferramentas disponíveis antes nas outras gerações também existem nessa, o que faz com que a atual juventude seja ainda mais poderosa frente às outras. Porque, vamos lá, um ponto que algumas pessoas que discordam dessa ideia podem colocar é dizer, por exemplo, que, cara, não faz muito sentido, sabe por quê? A geração atual, ela é uma geração que não sai tanto na rua. Ela é uma geração, de certa forma, antissocial quando comparada às anteriores. Então esse tipo de coisa não vai funcionar. Esse tipo de coisa simplesmente não vai colar. Só que eis o problema, cara. As ferramentas existentes nas outras gerações para se revoltar contra o que estava estabelecido ainda existem nessa. Gente, convenhamos, por mais antissocial que o jovem de hoje seja, ele ainda sai de casa. Ele ainda vai pra escola, ele ainda tem amigos, ele ainda conversa com as pessoas, ele ainda interage na sociedade, ele ainda tem dinâmicas sociais em que ele está inserido. Ou seja, o jovem de hoje, ele consegue fazer as revoltas que os jovens anteriores conseguiam fazer. Como os hippies conseguiam se reunir para se manifestar, e o jovem de hoje também consegue. O jovem de hoje também tem capacidade para fazer isso. Como, por exemplo, as pessoas se revoltavam contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, os jovens também conseguem fazer revoltas contra o que está estabelecido hoje. Ou seja, o que a gente tem hoje não é a troca dessa ferramenta de protestos presenciais pela internet. Não é como se aquelas gerações fossem as gerações dos protestos presenciais e a geração de hoje fosse a geração dos protestos virtuais. Não. A gente tem hoje uma geração que consegue fazer tantos protestos presenciais, físicos, quanto virtuais. Ou seja, é um potencial muito maior do que as anteriores. Então existe um fogo revolucionário. Porque ela não só é a geração que sofre e a que tem motivos para se revoltar, mas é que tem mais ferramentas para poder fazer com que essa revolta seja bem sucedida. Através da internet, mas através dos meios tradicionais, como por exemplo reunir as pessoas, sair na rua, questionar as autoridades e muito mais. Entende? Então a gente sempre tem que considerar isso. A juventude de hoje não é somente a que mais sofre, mas como eu falei, é a que mais tem ferramentas para acabar com o sofrimento. Porém, a gente tem que ser justo aqui. A gente tem sempre que considerar os argumentos dos críticos. O argumento daqueles que vão discordar dessa ideia que eu tô falando. Cara, basicamente os críticos eles alegariam que a atual geração se fechou e não pode mais exercer pressão como as outras, como eu falei. Só que, cara, a geração atual, apesar dela ser essa que é a mais antissocial, a que menos bebe, a que menos socializa além da internet, entende? Que acaba sendo um campo virtual que não tem consequências práticas, ela ainda socializa. Nada impede que, com o passar do tempo, essa geração atinja, de fato, um patamar em que ela consiga conciliar a vida prática, a vida física com a vida virtual, com a vida meio que etérea, né? Com a vida desse campo digital. Então esse argumento acaba não fazendo muito sentido. E é por isso que eu coloco, cara, a geração Z é uma geração que tá hibernando. A geração Z é uma geração que tá adormecida. E talvez, cara, seja somente um pequeno choque que seja necessário pra fazer com que ela acorde de fato e comece a se revoltar, entende? Porque, cara, mesmo considerando todas essas críticas, a gente precisa pôr na mesa que a atual geração talvez não tenha saído na rua simplesmente porque não considera que é o momento ainda.
Talvez ela não tenha saído na rua porque ela não tem uma representação que ela considera boa ainda pra ela. Porque vamos dar um exemplo aqui, cara. Quanto tempo demorou para as gerações anteriores nos Estados Unidos? Eu uso muito o exemplo dos Estados Unidos porque são os exemplos mais marcantes. Só que a gente pode citar um brasileiro também. Quanto tempo demorou para os jovens nos Estados Unidos protestarem, como eles protestaram na década de 60, contra aquelas leis envolvendo direitos civis? Por quanto tempo eles ficaram adormecidos? Por quanto tempo eles ficaram hibernando? Até que na década de 60 eles começaram a encontrar lideranças políticas que levaram eles, os jovens negros, a protestarem por mais direitos lá. Por quanto tempo os jovens aqui no Brasil ficaram calados, ou pelo menos ficaram adormecidos, ficaram hibernando perante a ditadura militar? Cara, demorou papo de 20 anos para começar a ter os protestos, entende? Envolvendo novas eleições, eleições diretas, as diretas já e afins. Então não é incomum que gerações de jovens fiquem adormecidas. Não é incomum que gerações de jovens fiquem hibernando. E é por isso que eu aponto, cara, esse holofote pra geração Z. Ela não é uma geração que não tem fogo revolucionário. Você não pode considerar que só porque a geração Z tá em casa, ela nunca vai sair de casa. Ela é simplesmente uma geração que tá hibernando. Ela é simplesmente uma geração que tá adormecida. O fogo revolucionário da geração Z simplesmente pode estar meio torto. Aquele fogo meio fraquinho. Que se você colocar um pouco de combustível lá, pode crescer e se tornar uma grande fogueira. Um grande incêndio. Um grande combustível para uma coisa maior. E aqui, cara, eu vou elencar dois motivos pelos quais eu acho que a geração Z tá adormecida. Porque essa grande divagação, essas grandes explicações minhas foi basicamente para estabelecer o seguinte. E eu creio que todos vocês já conseguiram entender, né? Vou dar uma lida na opinião de vocês, mas a geração Z é uma geração que tá simplesmente adormecida. É simplesmente uma geração que tem um fogo revolucionário, mas esse fogo não teve oportunidade de crescer muito ainda. Mas por que esse fogo tá adormecido? Eu vou falar disso mais pra frente, mas qual é a opinião de vocês sobre isso, cara? A geração Z vai se revoltar ou não? Vocês acreditam que a geração Z é uma força que tá adormecida ou vocês acreditam que ela não é uma força? Vai ocorrer uma revolução da geração Z ou não vai ocorrer? Porque a primeira parte foi basicamente provar que a geração Z é uma geração que tá adormecida. E eu provei, né, cara? A geração Z é a geração que mais sofre, é a geração que tem mais motivos para se revoltar e é a geração que tem mais ferramentas para poder sustentar a própria revolta. Ou seja, ela é uma força. Mas como ela não tá se revoltando ainda, ela é uma força adormecida. E por que ela é uma força adormecida? Isso é uma coisa muito importante da gente discorrer, pô. Por que a geração Z é uma força que ainda não saiu nas ruas para poder impor suas próprias vontades? Por que a geração Z tá calada há tanto tempo? Gente, as pessoas entendem geração Z como sendo as pessoas que nasceram, salvo engano, de 95 até 2010. Tem uns que creem que é tipo 2000 até 2015 e tal, varia, mas geralmente é a galera dos anos 2000. Por que a galera dos anos 2000 não se organizou ainda? Por que eles não estão organizados em movimentos políticos? Por que eles não estão saindo na rua quebrando tudo? Qual é o motivo disso? Eu vou falar disso agora. Eu acredito que tem dois motivos principais, tá, para isso acontecer. Primeiro motivo, a geração Z, ela não tem consciência do próprio poder ainda. Eu acho que isso daqui, cara, é um motivo bem claro, é um motivo bem intuitivo, é um bagulho bem óbvio. A geração Z, ela simplesmente não tem consciência do poder que ela tem. A geração Z, ela não consegue perceber o quanto que a pressão que ela consegue fazer nas pessoas através da internet pode se materializar na realidade como uma derrubada desses sistemas que tanto a oprimem, pô. A geração Z não consegue perceber, por exemplo, que quando um cancelamento destrói a vida de alguém na internet, isso é um indicativo do quanto que a internet consegue destruir coisas, do quanto que a internet consegue derrubar estruturas, do quanto que a internet, apesar de ser um campo virtual, virtual significa algo que não existe na realidade, algo meio etéreo, algo meio que foge do campo tátil, do campo material. Boa noite, Renan. Bem-vindo aí, mano. Eu tô falando um pouco sobre como a geração Z é uma geração que tá, tipo, hibernando. É uma geração que tem um fogo revolucionário dentro de si, que tá meio apagado, mas eu tô agora explicando por que esse fogo tá meio apagado. Porque não é só simplesmente que ela é uma força que tá hibernando. Por que ela tá hibernando? Eu acredito que são dois motivos. Primeiro, ela não tem consciência do poder dela. E segundo, ela não tem representação. Mas enfim, continuando no primeiro ponto, cara, a geração Z ela simplesmente não tem consciência do poder que ela tem. Ela não tem consciência de como que ela poderia simplesmente se organizar em centenas de milhares de pessoas, sair nas ruas e começar a guiar revoluções. Ela tá começando a ter consciência agora. E o que eu cito para fundamentar isso? Por exemplo, as revoltas que a gente viu lá no Nepal e as revoltas que a gente viu em outros países, como a Indonésia. Salvo engano, tiveram revoltas até no México, né? Mas enfim, as revoltas da geração Z estão mostrando pra gente qual que é o poder da juventude. Qual que é o poder dessa nova geração. Porque, por exemplo, as pessoas do Nepal, elas se organizavam pelo Twitter, cara. E elas decidiram quem seria o novo líder do país em uma ligação do Discord. Elas decidiram através de um servidor do Discord. Esse é o tamanho do poder da geração Z. Uma geração que não só tem o poder de pressionar nas ruas, como as anteriores tinham, e as anteriores conseguiram ser bem-sucedidas nessa pressão, através da pressão nas ruas, como também ela tem a internet, uma coisa que conecta todos os indivíduos e dá acesso a ela de informações que tornam ela muito mais empoderada e forte para lutar perante as autoridades. Então, velho, ela é simplesmente uma geração que não tem consciência do próprio poder. Mas eu acho que também existe o segundo ponto que tá um pouco ligado com o primeiro. A falta de exemplo, a falta de alguém que eles podem confiar. Existe um problema de representatividade na geração Z. E o que eu quero dizer com representatividade? Representação política. Cara, vamos falar aí com sinceridade. Existe algum político da geração Z no Brasil? Existe.
Podem ser sinceros aí. Existe algum político da geração Z? Algum político que reflete os interesses dos jovens? Algum político que está interessado em reverter grande parte das mudanças que ocorreram através da revolução sexual? Algum político que esteja interessado em mudar a economia para favorecer os jovens? Favorecer, por exemplo, a aquisição de casa, terreno, trabalhos qualificados que eles possam receber muito mais? Existe algum político interessado nisso? Ou existem políticos interessados em, sei lá, dar bolsa para as pessoas mais pobres e assim ficar se reelegendo infinitamente? A democracia liberal, como funciona hoje no Ocidente, favorece os jovens ou ela favorece simplesmente os interesses da ocasião? O que a democracia liberal coloca, entende, na cabeça do político? É muito simples, velho. Quando você pega todas essas perguntas e começa a responder na própria cabeça, você começa a entender que hoje todos os incentivos para um político são para ele ficar basicamente aumentando o valor de Bolsa Família, prometendo picanha e ser reeleito. Em nenhum momento existe no político um incentivo para pensar nos interesses dos jovens. Em nenhum momento é colocado na cabeça do político que ele deve fazer algo pelo jovem, porque ele não é recompensado por isso. O incentivo da democracia liberal é meramente ele pensar na maioria e saciar as vontades da maioria para conseguir ficar se reelegendo no poder. Em nenhum momento você tem uma liderança política cujos incentivos são pensar nos jovens. Então o que acontece, logicamente, é que hoje as lideranças políticas do nosso país não pensam nos jovens. Essa é a verdade. As lideranças políticas do nosso país não pensam no que o mais jovem precisa para conseguir prosperar na sociedade. E é aqui que começa a entrar o ponto principal, velho. A geração Z, ela não tem representação política. Eu vou até ler o que o Renan falou, o Renan ele tinha sugerido algumas coisas. Ele falou, por exemplo, que acha que no Brasil, que tem a sua particularidade, aqui o histórico são as mudanças virem da elite, e que na direita o que mais se aproxima com o que eu disse é o Nicolas. Então, o primeiro ponto, o que você falou é verdade. E é disso que eu falo quando eu falo de representação política. Cara, as mudanças, elas são quase sempre feitas por um pequeno grupo de pessoas que consegue influenciar e guiar a maioria através do exemplo e através da atuação prática. E levar a maioria a se revoltar. E levar a maioria a colocar a cara a tapa para poder fazer alguma coisa. Isso que você falou é verdade. E é justamente isso que eu tô atestando. A geração Z, ela tá adormecida muito porque não existe uma elite política que funcione, entende? A pensar nos interesses dela. Que atue pensando nos interesses dela. Ela não tem representação no âmbito político. E o segundo ponto que você falou, cara, de fato, o Nicolas ele é um político mais jovem. Mas até que ponto o Nicolas realmente pensa nos interesses da geração Z? O Nicolas, ele pensa muito mais nos interesses de curto prazo, pô. Ele se coloca como um cara anti-Lula, um cara anti-PT, mas em que momento ele se coloca como um anti às coisas que prejudicam os mais jovens? Tipo, eu não vejo ele falando, por exemplo, das consequências, entende, de vários atos que foram feitos nas últimas décadas e afins. Eu vejo muito mais uma luta performática que visa o voto dos mais velhos, que estão interessados pra caramba nessa luta antipetista, mas eu não vejo muito ele atuando nessas pautas que são dos jovens, tá ligado? O que eu quero dizer aqui é que o jovem não tem o político dele, o jovem não tem o movimento dele, o jovem não tem o partido dele. E é aqui que eu acho que entra a solução, cara. O jovem, ele só vai ver a sua vida mudando quando ele tiver o próprio político. O jovem só vai ver a sua vida mudando quando ele tiver o próprio movimento. O jovem só vai ver a sua vida mudando quando ele tiver o próprio partido. Eu acredito, cara, então, 3 coisas que foram feitas aqui na minha análise. Primeiro, a geração Z é uma geração que tem um fogo revolucionário, mas tá adormecida. Segundo, ela tá adormecida porque ela não tem consciência da própria força e porque ela não tem representação política. E agora o terceiro ponto principal, cara. Como é que ela pode resolver isso? Eu acho que ela vai resolver isso, velho, se organizando. Existe sempre a chance dela sofrer um choque que a faça acordar e se organizar espontaneamente, mas eu acho que essa organização vai ser artificial mesmo, vai ser forçada. Algum líder da geração Z precisa surgir para organizar essas pessoas, para colocar uma mentalidade nessas pessoas que levem elas a agirem em consonância, a agirem também por um motivo, cara. Porque se a geração Z não se organizar, ela que vai pagar a conta. Vamos falar a verdade, velho. O sistema previdenciário atual, ele tá organizado de forma ao jovem pagar a conta, porque no futuro o jovem não vai ter jovens o suficiente sustentando ele. Se não tiver alguém que hoje pense nos interesses da geração Z, é ela que vai ser moída ao longo da história. Então é por isso que ela precisa acordar. E é por isso que eu me preocupo tanto com ela. Porque se ela não acordar, vão devorar ela, entendeu? Eu acho que é isso, velho. Tipo, o primeiro bloco da live vai ser basicamente sobre isso. Agora eu quero ver só a opinião de vocês. Mas, tipo, a geração Z precisa se organizar. Porque se ela não lutar por ela, eu acho que ninguém vai lutar. É uma verdade dura, mas eu acho que ainda assim é a verdade. Então, tipo, sinceramente, eu acredito que a gente tem uma geração que sofre. A gente tem as melhores ferramentas para acabar com o sofrimento dessa geração, só que ela tá adormecida, só esperando o choque certo para acordar e pôr a sua voz para ecoar pela sociedade. Então, tipo, o que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês, comentem aí, velho.